descubra como mudar o horário de dormir do seu bebê. Se você tem um bebê que você acha que não está dormindo na hora certa, no horário adequado, fica comigo aqui até o final, que hoje eu vou te ensinar como é que a gente vai mudar o horário desse bebê para ele dormir bem, para ele dormir melhor durante a noite. Vamos lá? Para a gente falar sobre mudanças práticas, como que a gente pode mudar o horário dos bebês dormirem, nós precisamos um pouco contextualizar sobre o ritmo circadiano. O que seria então esse ritmo circadiano? O ritmo circadiano é o relógio biológico interno que nós temos, aquela divisão entre o corpo saber o que é dia e entre noite. Então, quando nós nascemos, quando o bebezinho nasce recém-nascido, ele não sabe diferenciar o que é dia nem o que é noite. Por isso que muitas vezes acontece essa confusão biológica do bebê ficar muito tempo acordado durante a noite e dormir longos e longos períodos aí no dia, né, na rotina do dia. Então ele vai trocando o dia pela noite, fica um pouco desorganizado esse relógio biológico interno, porque esse bebê, ele não tem ainda maturidade para fazer essa organização no seu organismo. Então, é através do ritmo circadiano, né, que é essa organização do corpo entre dia e noite, que acontecem outras organizações de outros fatores, por exemplo, horário das refeições, temperatura corporal central, a taxa de metabolismo, liberação de outros hormônios. Então, tudo isso depende dessa regulação do ritmo circadiano e é de fundamental importância que desde o nascimento já seja oferecido armas para esse bebê, já seja oferecida aí ferramentas para esse bebê, para ele conseguindo organizar esse reloginho biológico interno naturalmente quando o corpinho dele já tiver maturidade suficiente para fazer essa distinção de dia e noite. E assim, o que acontece quando um ser humano está em efeito jet lag? O que acontece quando você viaja para um outro país que tem horários totalmente diferentes do horário do seu país? Durante o dia acontece assim uma sonolência, uma fadiga, um cansaço, o corpo ele fica letárgico, a pessoa fica mais desacelerada e quando chega à noite, essa pessoa ela tem dificuldade para dormir, tem dificuldade para pegar no sono e quanto maior é o fuso horário, mais o corpo demora para se adequar e se acostumar àquele horário, aquele novo fuso. Então, acontece essa grande dificuldade, acontece aí a desorganização do reloginho biológico interno que todos nós temos, né? E o efeito jet lag provoca-se uma torturante tensão fisiológica e um estresse biológico muito grande para o corpo, para a mente, e foi feito um estudo com tripulações que viajam sempre de avião, né? Que eles estão sempre fazendo longas viagens com longas distâncias e foram feitos esses estudos para avaliar quais os efeitos nocivos do efeito jet lag no corpo da tripulação. E aí encontraram 2 resultados alarmantes de pessoas que vivem nesse estresse biológico constantemente, de pessoas que não regulam seu ritmo circadiano, porque um dia está num país com um horário, no outro dia está em outro país com outro horário, e a partir desses estudos que foram feitos com as tripulações, constatou-se 2 resultados alarmantes. O primeiro resultado é que eles verificaram que partes do cérebro dessa tripulação, tá, teve danos, esse cérebro diminuiu, né, encurtou. Então, isso sugere que
houve destruição de células cerebrais relacionadas à memória, né, ao aprendizado. Isso tudo foi comprometido na tripulação, né? Então, devido a esse estresse biológico constante, ocasionado aí pela constante mudança de fuso horário, houve aí esses danos cerebrais para essa tripulação. Outro resultado desse estudo que foi feito é que a memória de curto prazo estava assim prejudicada devido ao fuso horário. A tripulação que foi avaliada ali, ela se mostrou mais esquecida, consideravelmente mais esquecida do que se comparado aí com indivíduos da mesma idade. Então, assim, o que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que manter o ritmo circadiano das crianças e dos bebês organizado é de fundamental importância. Você sabia que existem crianças que vivem num eterno efeito jet lag? Crianças que um dia dormem num horário, outro dia dormem em outro horário, crianças que às vezes vão dormir de madrugada e acordam muito tarde, ou às vezes dormem de madrugada e acordam muito cedo. Então, essas crianças acabam tendo uma torturante tensão, um estresse biológico muito grande que prejudica o seu desenvolvimento, prejudica aí a memória, prejudica o desenvolvimento dessa criança. Então, nós precisamos manter o ritmo circadiano das crianças organizado. A rotina, ela pode ser feita desde o nascimento, como eu te falei. Desde que a criança nasce, você pode sim organizar o dia dessa criança para ela ter um horário para dormir, um horário para acordar, e essa criança ir aos poucos e regulando esse reloginho biológico interno. Então, assim, os bebês que eles possuem esse ritmo mais regular de rotina, de vida, eles apresentam uma regulação muito melhor hormonal. Então, tudo vai se organizando no corpo dessa criança, ela vai entendendo que existe horário para cada atividade, para determinadas atividades do dia a dia dela, e essa criança vai estabilizando o seu organismo. E isso é de fundamental importância. Quando os bebês eles nascem, como eu disse, eles não sabem diferenciar o dia da noite. Eles vão precisar aí da nossa forcinha. Porque o bebê, ele nasce e tem aqueles bebês premiados, né? Que durante a madrugada ficam acordados, não conseguem descansar e os pais ficam muito irritados. E durante o dia faz aí 4, 5 horas às vezes de sono. É o bebê que troca o dia pela noite, né? Então, naturalmente, o corpo desse bebê, ele só vai conseguir fazer essa distinção, conseguir regular, já vai ter maturidade suficiente para regular o seu ritmo circadiano, esse relógio biológico interno, a partir dos 3 meses, desde que você comece com esses ajustes desde o início, desde que esse bebê nasce. Que ajustes são esses? Horário para esse bebê dormir, horário para esse bebê acordar, horário para esse bebê fazer as atividades dele, horário para ele às vezes fazer uma interação com os pais, para passear, ser exposto à luz natural do dia. Entende? Então, esse bebê acorda de manhã, você abre todas as janelas, deixa a luz natural entrar para esse bebê ir entendendo que aquilo ali é dia, e quando chegar à noite, esse bebê entender e preparar o corpo e ter ativado aí a secreção de hormônios ligados ao sono, como o hormônio da melatonina. E ele ter os hormônios, a secreção dos hormônios em momentos adequados. Cortisol durante o dia em quantidades adequadas, melatonina e outros hormônios relacionados ao sono à noite. E assim esse bebê ele vai se regulando, vai tendo essa regulação hormonal, uma melhor regulação hormonal. A gente percebe isso dos bebês que desde o seu nascimento tem essa forcinha aí dos pais. Então, dicas
práticas, vou dar agora dicas práticas de como mudar o horário de dormir do seu bebê. Talvez o que eu vou falar agora possa chocar aí muitas mães, mas durante, né, a nossa grande experiência aí com atendimentos, nós vamos percebendo que existem sim dois tipos de bebês. Existe aquele bebê recém-nascido que ele aceita dormir cedo, né? É um bebê que aceita cedo, que eu digo, um horário normal dos bebês dormirem entre 19 e 20 horas. Então, assim, existem os bebês que eles aceitam, você coloca, prepara, faz o ritual noturno, e esse bebê, ele aceita dormir entre 19 e 20 horas. Mas a maioria dos bebês, eles não dormem nesse horário. São bebês que vão dormir mais tarde, porque esse bebê ele não consegue ficar longos períodos sem mamar. É um bebê que não tem um período total de sono da noite extenso. Então, o que a gente faz com um bebê que é recém-nascido? Nós podemos, o bebê de 0 a 28 dias, que é o bebê considerado recém-nascido, você colocar esse bebê para dormir às 23 horas. Porque um recém-nascido, você pode fazer uma boa amamentação, fazer um bom aporte calórico e ele conseguir fazer um estirão de 3 horas de sono e aí esse bebê não ter tanto de despertar à noite. Então, você, para começar a ajustar aí esse reloginho do bebê, a noite do bebê, de 0 a 28 dias, você pode colocar esse bebê para dormir por volta ali de 23 horas. Isso mesmo, por volta das 23 horas. Já quando ele faz de 1 mês até 2 meses, você pode investir nesse bebê para ele ir dormir, né, o sono noturno, entre 21 e 22 horas. Vai anotando isso. De 0 a 28 dias, que é o bebê considerado recém-nascido, você pode colocá-lo para dormir por volta das 23 horas. De 1 mês até 2 meses, pode colocá-lo para dormir entre 21 e 22 horas. O bebê de 2 a 3 meses, você pode colocar ele para dormir entre 20 e 21 horas. Para você ir regulando, é aos poucos que a gente vai fazendo essas mudanças. É aos poucos que a gente vai inserindo essas mudanças na vida do bebê, no sono do bebê, para quando ele chegar ali nos 3 meses, que ele já tiver capacidade de regular o seu reloginho biológico interno, ele já esteja preparado. E então, finalmente, a partir dos 3 meses, você pode colocar o bebê para dormir no horário considerado o horário adequado para os bebês dormirem, que é entre 19 e 20 horas. Então, assim, você pode investir nesses horários, né, que eu te falei, para ficar melhor até para a família. Agora, se você é uma família que dorme naturalmente mais cedo, você não vai ficar esperando até as 23 horas. Já acostuma o bebê a dormir mais cedo, no horário que a sua família já dorme. Porque não faz sentido você, o pai e a mãe que dormem cedo, vão ficar esperando até as 23 horas, por exemplo, um bebê recém-nascido. Mas se já é uma família que dorme mais tarde, e você quiser ter uma noite menos estressante, né? Comece aí o sono noturno desse bebê recém-nascido, 0 a 28 dias, por exemplo, às 23 horas, por volta das 23 horas. Ok, mas se é um bebê com uma idade superior a 3 meses, né? Como que você fala, Mayara, mas meu bebê já tem mais de 3 meses, ele tem 5 meses, 7 meses, e ele dorme tarde, e eu queria que esse bebê dormisse mais cedo. O que eu posso fazer? Então, a gente não pode fazer nada brusco com os bebês, né? Porque os bebês, eles sentem muito. Tudo aqui nesse mundo é novidade para esse bebê. Então, toda mudança é muito sentida pelos bebês. Então, o que você pode fazer? Se o bebê tem uma idade superior a 3 meses e você deseja diminuir, voltar o horário que esse bebê dorme, ou seja, que ele durma mais cedo, você pode gradativamente fazer isso. Como?
voltando 15 minutos ali a cada 2 ou 3 dias. Então, se é um bebê, por exemplo, que dorme meia-noite, que a gente vê muito isso, e você quer que esse bebê durma ali por volta das 20 horas, então a cada 2 ou 3 dias você volta 15 minutos. Então, se ele dorme meia-noite, hoje, então, ele vai dormir 15 para meia-noite. Passa uns 2 dias, vê se ele se adapta legal. Depois volta mais 15 minutos. E depois mais 15 até você chegar no horário ideal. Como que eu sei se um bebê está privado de sono ou não? Como é que eu vou descobrir se o meu bebê está privado de sono ou não? Primeira coisa, esse bebê, ele passa o dia tranquilo, esse bebê, ele passa o dia sorridente, interagindo, ou é um bebê mais agitado, você vê que ele está irritado, você vê que ele sente uma necessidade maior de dormir. Então, perceba isso. Quando você for voltar, vamos, por exemplo, um bebê que dorme meio-dia e acorda, por exemplo, às 9 horas da manhã. Ele vai dormir meia-noite e acorda às 9 horas da manhã. Então, você vai voltando esse horário, né? Vai voltando 15 minutos o horário dele começar o sono noturno. E aí você percebe que ele continua acordando às 9 horas da manhã. Né? E aí você volta de meia-noite, foi para 11, para 10, e esse bebê continua acordando às 9 horas da manhã. Então, quer dizer o quê? Que ele estava, de fato, precisando de mais horas de sono. Você entende o que aconteceu? Então, você deu mais tempo de sono para esse bebê, no entanto, ele continua acordando no mesmo horário que ele acordava antes. Então, ele estava precisando desse período maior de sono. O ideal é que, se o bebê vai dormir às 20 horas da noite, ele acorde às 8 horas da manhã e assim a gente garanta para ele 12 horas de sono noturno. Mas, Mayara, todos os bebês vão precisar de 12 horas de sono? Não. Cada bebê ele é único. De repente, o seu bebê precisa de 11 horas de sono e ele fica bem, fica tranquilo, não consegue dormir mais e tá tudo bem, está tudo ok. Já vi bebês também que dormem 13 horas por noite e tá tudo ok. O que manda, o que comanda aí é o estado que esse bebê está. Se ele tá irritado, se ele está choroso, então provavelmente ele pode estar sendo privado de sono. Mas se ele tá tranquilo, tá esperto, tá interagindo, está brincando, fazendo suas atividades, então pode ser que ele esteja bem, que ele esteja com uma quantidade de sono suficiente. Mas, de modo geral, em regra, os bebês, a gente garante para eles 12 horas de sono noturno. Então, se você quiser mudar o horário do seu bebê, faça isso gradativamente, faça isso aos poucos, de modo gentil com o seu bebê, para não acontecer. Aí ele, por exemplo, dorme ali à meia-noite, no exemplo que eu dei, e você quer que ele durma às 8 horas. E aí você volta e são 4 horas de diferença para um bebê que já estava ali acostumado. É o horário ideal, o bebê dormir à meia-noite? Não é. Mas também você mudar de vez também não é aconselhável. Por quê? Isso pode refletir no comportamento do bebê, pode refletir nesse bebê ficar muito agitado, ter vários despertares à noite, acordar muito mais cedo do que o normal e você pode ter um efeito contrário do que você estava desejando. Então, vá aos poucos, vá tirando de 15 em 15 minutos, vá sentindo a reação desse bebê, se esse bebê ele tá tranquilo, se esse bebê ele está calmo, se ele está receptivo a essas mudanças, e aí você vai fazendo isso gradativamente. Então, é aconselhável, sim, que os bebês eles durmam entre 19 e 20 horas. Se o seu bebê está fora disso, perceba o que está acontecendo, se está tudo ok, se está tudo normal. De repente é um bebê que dorme até antes disso, não é muito comum, mas acontece. Ah, Mayara, mas meu bebê, ele dorme antes das 19 horas, dorme ele por volta das 18h30. Já vi muitos casos. E os bebês se dão bem, né? Às vezes dorme ali 12 horas por noite, acordam ali 6h30 e tá tudo ok. São bebês que estão saudáveis e o que eu sempre digo é
observação. Nós devemos observar os nossos bebês. Não adianta a gente pegar tabelas da internet, não adianta a gente pegar exemplos da amiga, da vizinha, da blogueira, da fulana, da cicrana e querer colocar, encaixar o seu bebê em tabelas. Então fuja dessas pessoas que querem colocar o seu filho numa tabela, porque o seu bebê ele é único e nós vamos conseguir, né, ajustar uma rotina que seja necessária para o nosso bebê através da observação. O que adianta eu dar algo para o meu bebê que ele não está precisando? De repente, nosso bebê está precisando de A e eu quero dar B para ele. Então, você observe o seu bebê. Então, de repente, o bebê da fulana tem a mesma idade que o seu e ela diz, mas o meu filho faz 3 sonecas. De repente, seu bebê está na transição aí para 2 sonecas e essa transição aconteceu antes do filho da sua amiga. Então, observe o seu bebê através da observação atenta, né? Eu sempre digo isso. Através da observação atenta é que nós vamos perceber as reais necessidades dos nossos bebês. Se você tem um bebê que ele não tá dormindo aí 12 horas seguidas por noite, na internet fala muito sobre essas 12 horas de sono, né? Mas seu bebê dorme 11 horas de sono e o seu bebê está bem, ele está tranquilo. Você percebe que ele não consegue dormir mais, apesar de você ter empreendido esforços para isso, e está tudo bem, está tudo ok. Né? Então, perceba as necessidades do seu bebê, procure alinhar suas expectativas com a realidade dele, né? E garanta para esse bebê as horas de sono necessárias para ele. A questão dos bebês dormirem muito tarde é que, Mayara, mas é errado o bebê dormir muito tarde? Meu filho dorme, por exemplo, 9 horas da noite e acorda 9 horas da manhã. Ok, se você está funcionando para sua família, se está dando certo para vocês, ok. Mas o que nós sempre gostamos de ensinar, transmitir, informar para as mães é que a produção de hormônios ligados ao sono, essa produção acontece com a luz natural que vai baixando. Depois que o sol se põe, né, vai chegando a noite, vai cessando, ele vai diminuindo a produção de cortisol e vai aumentando a secreção de hormônios relacionados ao sono. Quando o corpo está se preparando, o corpo está entrando em equilíbrio para começar a relaxar e ir ao sono, acontece às vezes o efeito contrário. É um bebê que está ali assistindo televisão, está sendo exposto a telas e acontece o efeito contrário. E muitas mães dizem assim, Mayara, mas eu tenho um filho foguete, dá ali umas 7 horas, o menino tem quem faça ele dormir. O menino está agitado, mas acontece isso mesmo. Se começa a produção de hormônios ligados ao sono e esse corpo não se prepara para dormir, esse corpo não se prepara para descansar, então o corpo é inteligente, ele entende, não, essa pessoa não vai dormir. Né? Não vai descansar. A gente está liberando aqui os hormônios do sono e o corpo não está descansando. Então, o corpo entra no estado de alerta. O corpo começa, então, a renovar a produção de cortisol, que é considerado o hormônio do estresse. Então, aquela criança que era para estar mais calma, era para ter ali as suas luzes de casa diminuídas, entrando no clima ali para dormir, ele tem renovado o hormônio do cortisol, vai começar a nova liberação desse hormônio e essa criança vai começar a ficar agitada.
Então, ela não vai relaxar. E depois só vai relaxar mais tarde. Então, é bom a gente seguir a luz natural do dia. O sol vai indo embora, a noite vai chegando. É bom a gente ir diminuindo o ritmo da casa. Diminuindo as luzes artificiais, promovendo um ambiente seguro, tranquilo, calmo, propício ao sono, promover um ritual que favoreça o sono desse bebê, que demonstre para esse bebê que está chegando a hora de dormir. Né? É lógico que as crianças não podem falar assim, filho, um bebê, por exemplo, de 7 meses, filho, já são 7 horas, agora você tem que dormir, se prepara para dormir. Não é isso. Os bebês, eles identificam que é o momento deles dormir através das repetidas ações que vêm sendo feitas ali ao longo dos dias. Então, se você faz um ritual, o ritual compreende um banho, uma massagem relaxante, uma contação de história e você dá um mamar, o bebê sabe que naquela sequência, depois daquela sequência, ele vai dormir. Né? Os bebês, eles entendem isso. E isso traz para o bebê o que ele mais precisa, que é familiaridade. Isso traz muita segurança para os bebês. Você dá familiaridade através daquelas ações repetidas, o bebê se sente seguro e consegue relaxar melhor no sono dele. Então, é bom você verificar o horário que esse bebê, o seu bebezinho está dormindo, se esse horário está compatível aí com a forma, o estado de espírito que esse bebê está, se esse bebê está relaxado, se esse bebê está estressado, verifica isso, se isso está sendo benéfico, se o horário que o bebê está dormindo está sendo benéfico ou não para ele. Se não estiver sendo, você pode investir nessas mudanças, pequenas mudanças aí, que elas vão promover uma melhora mais significativa desse bebê, caso ele esteja sendo privado de sono. Então, não vamos carregar essa culpa. Já ouviu aquele ditado que um sono perdido, ele não volta nunca mais? É verdade, porque cada hora do sono desenvolve e trabalha aspectos diferentes no desenvolvimento do bebê. Então, não leve essa culpa, porque a maternidade já é feita de culpa, né? Nasce uma mãe culpada, e não leve mais essa culpa do seu bebê estar sendo privado de sono, né? Sendo que a necessidade dele era outra. Então, verifique realmente qual é a real necessidade desse bebê. Espero que vocês tenham gostado. Obrigada pela confiança. Se ficou alguma dúvida, volta aí no vídeo e até a próxima.